Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa tarde, Wallace Armani. Boa tarde, Lorena. Como vai? Meu grande amigo, Wallace Armani. Coraçãozinho. Second time. Segunda vez conosco, no segundo episódio, que ele já fez com a gente em 2022, lá no Sebrae. Você lembra, Wallace? Lembro. Já tem bastante tempo, né? Indo para É, quase você, 3 anos aí. Paulinha, né? Ana Paula Foi, Gomes me foi. auxiliou lá na entrevista e foi uma entrevista excelente. Foi lá que eu descobri que você era hiperpoliglota, porque eu não sabia disso. Ah, é. Pior que é. Foi realmente. Bom, Ana Ribeiro, sou consultora marketóloga e comunicóloga há 23 anos, e nós temos aqui um cara fantástico, amigaço do Marcelo, e virou meu amigaço também, né, Wallace? Quantos anos de Sim. amizade aí, né? Você, Foi. Marcelo? Eu acho que uns 20 anos. Um Uns pouco 20, mais né? até. Um pouco mais, viu? Um pouco mais. Eu conheço o Eu acho que Marcelo esses com 23 17 anos que você falou aí que você tem na área sua profissional é o que eu conheço o Marcelo. Mais Então, ou vamos lá, menos. Wallace. Presente, meu querido. Então, eu sou o Wallace Armani, aqui de Belo Horizonte, nascido e criado em Belo Horizonte no dia 23 de julho de 77. Estou agora com 47 anos. Como a Lorena mencionou, eu sou um hiperpoliglota. Na verdade, eu fui reconhecido oficialmente enquanto hiperpoliglota no dia 13 de junho de 2021 por uma associação criada em 2016, já com chegando aos seus 9 anos agora, chamada Hypia, né, que é uma associação internacional de hiperpoliglotas. Somos aí hiperpoliglotas do mundo inteiro. E eu sou o número 214 na ordem de entrada da associação, que hoje já soma mais de 400 membros. O que diabo, né, Lorena, é um hiperpoliglota, para quem não sabe? Hiperpoliglota, oficialmente, é aquela pessoa que fale pelo menos 6 idiomas além do seu idioma materno. Inclusive, para entrar na Hypia, nós fizemos uma bateria de testes, vamos dizer assim, que a gente tem que comprovar que a gente dá conta de falar nesses idiomas todos, e eu entrei naquela época. Estou lá, e é um cargo vitalício, né? Ô, Wallace, Trabalho... diga. eles fazem um teste com vocês? Como é que é Nós isso? temos uma série de testes. Na verdade, eu tenho que enviar uma série de vídeos gravados ou de coisas do YouTube, porque a pessoa já tiver um canal, por exemplo, ou ela grava os vídeos falando em cada um desses idiomas aos quais ela vai submeter. A partir daí, eles pegam esses vídeos, levam para uma comissão avaliadora, que são geralmente pessoas que têm domínio daqueles idiomas, inclusive nativos daqueles idiomas, da própria Hypia, e essas pessoas avaliam o nível de proficiência de cada participante, Que candidato. Além disso, nós preenchemos uma entrevista que é escrita em língua inglesa para ser colocada no site da associação, com umas 6, 7 perguntas que todos os hiperpoliglotas respondem. Basicamente isso. E aí eles têm uma noção do qual o grau de proficiência de cada um de nós, né? E a Hypia, ela é em qual país? Ela está hoje em 5 continentes. Mas ela Já surgiu em... onde? Ela Onde que ela... surgiu pelo presidente da Hypia, o Usman. Ele é de origem paquistanesa, filho de diplomatas, tal. Um rapaz aí, um doutor, na verdade, que atua em órgãos de tecnologia no continente europeu e que, por ser filho de diplomatas, também era um entusiasta dos idiomas. Em 2016, ele decide criar a associação. Então, a associação ela não tem uma sede física, mas ela está espalhada por representantes do mundo inteiro, hoje presente, nos 5 continentes. Temos aí cerca de 180 idiomas representados. Em mais de 400 pessoas. Imagina, então, que é de todas as idades, tá? De 10 a 80 anos nós temos representantes. Que fantástico! A faixa geracional é considerada. No Brasil, eu não sou o único, somos pelo menos uns 10 hiperpoliglotas reconhecidos pela Hypia. Inclusive, um colega que entrou antes de mim, o Idson, trabalha comigo hoje aqui na minha escola. Vai falar um pouquinho sobre isso depois.
temos aí pessoas do mundo inteiro, diplomatas, especialistas, linguistas, professores, acadêmicos, cientistas, entusiastas, enfim, tradutores, intérpretes, dos mais variados, nos mais diferentes níveis. Pessoas lá que falam, às vezes, 15, 20 idiomas fluentemente, por exemplo. Uhum. Na minha opinião, eu sou um dos bagrinhos lá da turma. Legal demais. Ô, Alice, conta pro pessoal onde você nasceu, conta aí pra gente. Então, eu nasci e fui criado aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Comecei a estudar idiomas aos 14 anos de idade, de forma quase que autodidata, apesar que eu tive um primeiro professor, e esse professor me dava aulas particulares de grego clássico, Lorena. Isso eu já te falei. Olha. Isso. E aí, a partir dali, foi o primeiro contato que eu tive de fato com uma língua estrangeira, que me permitiu, inclusive, a ler textos clássicos de Aristóteles. Cheguei a ler a Odisseia de Homero em grego, por exemplo. Então, a partir dali, foi o meu primeiro contato com uma língua estrangeira, e com o passar dos anos eu fui aprendendo, tanto de forma autodidata, alguns idiomas eu aprendi assim, outros com professores particulares e em escolas, e depois, inclusive, foi fazer cursos de extensão em universidades e cursos de graduação também, para poder aprimorar, e alguns cursos de formação para professores. Então, nessa bagagem aí, eu já estudei pelo menos 20 idiomas diferentes em sete sistemas de escrita diferentes, de pelo menos umas 5 ou 6 famílias linguísticas diferentes. Porém, em 2014, se eu não me engano, 2013, eu conscientemente, me formando enquanto um poliglota até aquele momento, eu decidi que eu me dedicaria às línguas indo-europeias. Quer dizer, uma família linguística gigantesca, basicamente metade da população do globo terrestre falam esses idiomas, em português, inglês, alemão, italiano, russo, espanhol e outros. Okay. Estão dentro dessa família, então eu decidi me dedicar, enquanto um poliglota e depois como um hiperpoliglota, somente ao estudo de línguas indo-europeias. Claro, tenho conhecimentos primários de mandarim, de hebraico, de egípcio antigo, de maia, de indonésio. Porém, eu me dediquei e, de certa forma, me especializei ou me especializo a cada vez que passa ao estudo das línguas indo-europeias, com essas que hoje eu tenho um contato mais ou menos 13 delas. Leio em pelo menos 10, com certa tranquilidade. Então, peraí, você lê em 10 idiomas? Eu leio pelo menos uns 10 aí com certa tranquilidade. Comunica, eu tenho contato hoje mais próximo com 13, 14 idiomas. Comunico, aí eu comunico nos 10. Agora, falo bem em pelo menos 6. 6. Porque comunicar, se eu for para um país, por exemplo, entrar num aeroporto, num shopping center, ou em um hotel, ou ir a um mercado, eu consigo fazer turismo em pelo menos uns 8 idiomas com tranquilidade. Mas não tinha uma coisa de 20 idiomas? 20 foi pelo menos o número de idiomas que eu já estudei na minha vida inteira. Ah, tá, entendi. Entende? Que aí entram 7 sistemas de escrita diferentes, várias famílias linguísticas diferentes, entendeu? Estudei entre 20 e 25 idiomas, pelo menos. Né? Nossa! E você comunica bem em 10. Ah, não, eu leio pelo menos em 10, com certa tranquilidade. 10, comunica em mais. Eu falo razoavelmente bem em pelo menos 6 e me comunico nos 8, 9, quem sabe 10 idiomas. Tá. A ponto de eu precisar de fazer turismo, por exemplo, entendeu? O hiperpoliglota, ele é considerado a partir da 7ª língua? 6 idiomas com certo grau de compreensão, mais avançado, vamos dizer assim. Geralmente é aquilo que se chama de nível B2 do quadro comum europeu, né? Então, geralmente, 6 idiomas em nível B2 para cima entra para a Haipia, né? Ou eles fazem uma outra avaliação, por exemplo, 8 idiomas além do materno em níveis B1, B2, por exemplo. Virou uma aula esse podcast. Eu entrei com 9 idiomas, tá? Eu fui aprovado com 9 idiomas. Entendi. Mas na minha inscrição original
com 6 eu já estava aprovado. Você aumentou mais um aí. É uma coisa meio louca, assim. Então, peraí, vou fazer o seguinte: nós vamos fazer um intervalo que eu quero fazer umas perguntas. Claro. Já voltamos. Segundo bloco. Agora vou perguntar. Bom, nós dois começamos a estudar outro idioma com a mesma idade. 14 eu tinha 14, quando eu saía da escola, pegava o meu buzu. Lembra do buzu? Antigamente, 14 anos, já andava de buzu Belo Horizonte inteiro. Para a cidade inteira. Eu com 10 anos, Lorena, com 10 anos eu fazia isso. Já andava tudo. E aí eu pegava o meu buzu, 7 horas da manhã, ia lá para a Praça Alasca, descia uma rua lá no Sion, tinha aula no The King's English, porque ninguém animava a fazer aula 8 horas da manhã. Era eu e a professora, e eu graduei. Na hora de receber o canudo, com 17 anos, eu nem estava na faculdade ainda. Aí, quando eu recebi o canudo, não tinha canudo, porque a Franquinha tinha saído do Brasil. Que coisa, né, gente? Mas aí eu fiz o tradutor intérprete, passei em segundo lugar na época, né? Eram poucos candidatos na Newton Paiva. Bom, então vamos lá. O Wallace Armani, hiperpoliglota. Mas eu sei que tem um caso aí de uma música, de um estudo musical aí. Conta aí pro pessoal, velho. Vamos lá. Então, a música, na verdade, e as línguas, elas sempre estiveram junto com a minha trajetória de vida. Uhum. Posso te dizer, já dando um spoilerzinho, que num certo momento da minha vida, música era carreira, era algo profissional que eu levaria, levaria para o resto da vida. E línguas era hobby, ou hobbies. Então, voltando um pouco no tempo, você fala que, coincidentemente, a gente com 14 anos começa. Com 14 anos eu vou estudar grego. Com 15 anos eu começo a ter aulas de música. Olha! E eu entro com 16, eu acho, 15 para 16 anos, eu faço a prova do Palácio das Artes, em 93 isso, 16 anos. Em 93 eu faço a prova, passo entre um dos 10 primeiros lá daquela turma que iria fazer parte da escola de música, que hoje se chama Cefart, na época chamava Cefar, Centro de Formação Artística da Fundação Clóvis Salgado, aqui em Belo Horizonte. E aí eu, com 16 anos, começo a estudar violino. Então, 15 anos eu começo a ter as aulas de música iniciais, de musicalização, passo na prova, vou estudar na escola técnica, que é o que seria o equivalente ao conservatório de música. Sim, o Palácio das Artes é isso que ele me oferecia, e vou estudar violino no Palácio das Artes. Aos 18 anos, eu tomo uma decisão de seguir, de fato, profissionalmente com os estudos de música e assumo aquela bandeira como a minha bandeira profissional. Só que, paralelo, as línguas estavam ali já me rondando. Por quê? Porque dentro do Palácio das Artes, eu vou estudar, depois eu vou trabalhar, vou ficar lá no Palácio das Artes por muitos anos, mais de uma década, nesse processo de estudo e trabalho. E eu era aquela pessoa que servia de cobaia para os meus colegas. Por quê? Vinha um maestro de fora do Brasil, vinha um compositor de fora do Brasil, vinha um violinista de fora do Brasil. Eu que dava a cara a tapa e ia lá conversar. Então, é uma forma de você praticar inglês, pratiquei alemão, praticava italiano, dessa forma. Entendi. Então, eu fui tangenciando, pelo meio da música, as línguas, mas eu assumo a música como profissão. Em 2004, eu escrevo a minha primeira ópera, e eu passo a ser o primeiro compositor em Belo Horizonte, belo-horizontino de ópera. Eu falo isso porque teve um compositor chamado Goethe, nos anos 40 do século passado, 30 para 40, que compõe uma ópera baseada nos sertões do Euclides da Cunha. Porém, o Goethe, pelo próprio nome, não é uma pessoa brasileira. O Goethe era de origem belga, que vem para o Brasil. Era um belga que se instala em Belo Horizonte e vai viver aqui. Olha. Ele compõe uma ópera baseada nos sertões de Euclides da Cunha, mas eu sou o primeiro belo-horizontino registrado na história da música lírica em Belo Horizonte. Até isso foi matéria de uma monografia de pós-graduação pela PUC em 2008, que uma produtora cultural chamada Ana Amélia Arantes, Almada Arantes,
ela vai escrever e vai me referenciar. Então, a primeira ópera de Belo Horizonte é minha, 2004. E eu me torno, na época, o compositor mais jovem em todo o território brasileiro a escrever óperas. Gente, que loucura. Reconhecido pela Funarte, inclusive. Quando você escreve a ópera, você faz a transcrição das letras ali na pauta? Aquela coisa o que acontece? Na verdade, eu tinha um texto base em língua italiana, porque eu ia participar de um concurso na Itália com essa ópera. Certo. Ela foi feita para uma competição internacional. E que, infelizmente, eu não saí campeão, mas pelo menos estava entre os... Eu fui o único brasileiro representante naquela época. Certo. E eu peguei o texto original e, a partir do texto, eu dou vida à música. Então, eu vou escrever todas as linhas para todos os cantores solistas, para um coro com 12 componentes, e a parte de piano e a parte da orquestra. Em 2005, eu vou fazer uma estreia dessa ópera, chamada Il Diavolo Tentato, aqui em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, lá na Sala Juvenal Dias, em forma de concerto, numa gravação que foi feita ao vivo, com o apoio da TV Minas de televisão, e eu tenho ela disponibilizada gratuitamente no SoundCloud. Eu tenho uma conta antiga no SoundCloud que eu hospedei tanto a parte 1 quanto a parte 2 da música. Dá mais ou menos 1h40 de música. É mesmo? Na sua versão ao vivo, com todos os erros que pudesse ter numa versão ao vivo, enfim. Mas está lá a gravação, entendeu? Mas ela foi... Eu posso falar que ópera é encenada? Eu posso falar assim? Ela foi montada numa versão de concerto. O que é a versão de concerto? De concerto. É quando você tem piano e os solistas. Você não tem o cenário, você não tem o figurino, você não tem a orquestra, entende? Entendi. Então, ela foi montada numa versão de concerto. E essa ela conta uma história, Wallace? Conta a história. Na verdade, o autor do texto se chama Giovanni Papini, é um autor italiano que viveu na primeira metade do século XX, falecido nos anos 50 do século passado, em que ele narra uma noite do dia 29 de setembro, de uma data que não se sabe qual, que é a data da celebração da vitória do arcanjo Miguel sobre as forças do mal, as forças de Satanás, vamos dizer assim. E Satanás, que é a personagem principal, está diante de uma catedral, ouvindo o canto dos fiéis da Igreja Católica, celebrando a vitória de Miguel diante de Satanás. E esse canto que ele ouve lá de dentro é em latim. E ele está admirando aquela música que exalta a vitória de seu inimigo, o arcanjo Miguel. É curiosíssima a história. E aí narra a ideia de que o que acontecesse se Deus, por intermédio de um outro arcanjo, Gabriel, Rafael, quer dizer, fizesse a tentação de Satanás para que Satanás voltasse a ser um anjo de luz, como ele era no princípio dos tempos. É uma história sensacional. Você tem Satã como personagem principal, você tem Uriel, que é um diabrete, que é uma secla que habita as hostes infernais, que tenta fazer com que o seu chefe, Satã, volte para baixo. Certo. E o arcanjo Rafael e uma mulher chamada Vírgia, que é narrada apenas como a filha de um grande poeta e uma mulher que vai se tornar uma freira no futuro. Então você pega essa história e musicaliza, é isso? Eu musiquei a história inteira. É uma peça de teatro que foi escrita originalmente para um radiodrama, como eles chamam em italiano, que era uma espécie de radionovela da época. Que era ali o pessoal no rádio, cada um interpretava um personagem e fazia... contava essa história, né? Então eu peguei um texto que foi feito originalmente para uma espécie de radionovela italiana, dos anos 50. Nossa, fantástico. Com essa, gente, vocês vão assimilando aí que nós vamos para o terceiro bloco, tá? Porque o negócio aqui tá alto padrão, high level. Já voltamos. Terceiro bloco. O negócio aqui é high level, alto padrão, e high speed, alta velocidade. É pelo Wallace, né? Tem a facilidade do linguajar. 220, né? Eu também sou, mas aqui eu sou só ouvinte, tá, gente? Então, vamos lá. Você tem dupla cidadania? Essa história é complicada. Não ainda. Não ainda. Ainda. Estamos no caminho. Um processo longo, aí já se vão 20 anos
que eu estou nessa jornada para conseguir essa dupla cidadania italiana. Wallace, outra pergunta. Isso eu acho que eu já te perguntei, mas não lembro. Você já foi casado? Não, felizmente. Não, e nem quero e nem vou, tá, Lorena? Posso te falar com toda a tranquilidade do mundo. Eu deixo para você e para o Marcelo, que gostam de esportes radicais, entendeu? Adrenalina. Vou te contar aqui para o povo também saber, quem não sabe ainda, que eu não queria nem namorar depois que eu terminei o primeiro casamento. E aí aconteceu de eu casar e engravidar tudo em 3 anos. Eu nem queria casar. Então, daí vocês calculam como que essa palavra não tem poder. Wallace, deixa o barco andar, meu filho. Bom, então vamos lá, voltando. Wallace, me conta aí da sociologia. Então, academicamente, hoje, né? Então acho que é bom a gente ter essa noção, porque as pessoas vão ficar um pouco perdidas, né? No segundo bloco, falamos da música, no primeiro bloco, das línguas. Eu conduzi a música como profissão e línguas como hobby. Quando foi em 2010, eu inverti. Música virou hobby, línguas virou profissão, né? Então, pulando essa etapa, hoje, academicamente, eu me encontro no doutorado em Sociologia Política, no UPERJ, no Rio de Janeiro, cidade pela qual, inclusive, eu estou de mudança, né? Fiz o primeiro ano do doutorado todo em Belo Horizonte, indo semanalmente ao Rio de Janeiro assistir aulas. Então, um processo bastante cansativo e que eu pensei, não, eu tenho agora, a partir de 25, tomar um novo rumo. Durante a pandemia, aí só para fechar, durante a pandemia eu também fiz um mestrado em Sociologia na mesma instituição, mas como era pandemia, eu consegui fazer o curso todo à distância, porque as aulas não eram presenciais naquele momento, então eu consegui fazer todo o processo de jornada acadêmica do mestrado, inclusive a defesa da minha dissertação, deixe-me mostrá-la, que está aqui, que em breve vai sair pela editora Diálogo Freiriano em formato livro, mas aqui é a minha dissertação impressa, né? Online, eu não precisei de pisar na universidade. Eu fui conhecer a universidade no Rio de Janeiro somente em 2024. Olha! Né? Então, eu estou no doutorado, seguindo carreira acadêmica, mas trabalho com as línguas, a música, uma forma muito mais, hoje, voltada para a questão política, atuando dentro do Sindicato dos Músicos de Minas, dentro da Ordem dos Músicos do Brasil. Então, eu tenho uma atuação mais institucional e política nesse sentido, que eu acho que a sociologia me dá essa bagagem, me dá essa amarração teórica, uma compreensão de mundo, crítica, uma leituras mais críticas e reflexivas do mundo, para atuar mais estrategicamente em prol da música e do músico do que na arte, né? De forma de colocar... Eu não coloco mais a mão na massa, vamos dizer assim. Eu brinco que eu sou um músico aposentado hoje. Mas eu trabalho com idiomas, né? Mas me conta aqui, quais são os seus cursos superiores? Eu sei que você tem mais de um. Eu sou formado em secretariado executivo, sou formado em empreendedorismo, sou formado em ciências humanas e tenho formações ainda não concluídas, por motivos vários. Algumas eu tranquei, outras estou protelando, ou outras que eu ainda não terminei de fato, que são em antropologia, sociologia e ciência política. São cursos diferentes, mas lembrar que eu sou bacharel em ciências humanas, então eu já tenho uma visão humanística considerável. Em letras em inglês, ficou faltando só a minha defesa do TCC e um estágio que eu não pude fazer, porque veio a pandemia, tal, e depois eu acabei deixando para lá, eu estava no mestrado também, então se tornou muito complicado. Cheguei a iniciar o curso de letras alemão, na licenciatura também, mas acabei trancando. E agora eu inicio em 2025 uma graduação em escrita criativa, que é um curso de 2 anos somente, mas eu vou fazer ele já todo pelo Rio de Janeiro, já lá no Rio de Janeiro mesmo. Vai ser, para mim, mais fácil fazer. Ô, Wallace... E fiz um ano de mestrado em linguística aplicada também. Só que aí, com o doutorado, eu deixei a linguística aplicada de lado. Eu nunca conheci uma pessoa como você. Sério? Isso chega a ser impressionante mesmo. Agora eu vou fazer os elogios aqui, né? Porque, assim, quando a gente fala do que a gente faz, do que a gente estuda, né, o que nós produzimos,
o senso comum é das pessoas falarem assim, a pessoa é arrogante. Uhum. Só que você, ao falar o que você faz, eu não vejo nada de arrogante, ao contrário. É porque a sua fome para aprender mais é uma coisa tão impressionante que você não se sente dono de nada, dono de tudo, Não. de nada. De E forma alguma. isso é fantástico, porque assim, vou falar agora de graduações mesmo, tá? O que eu tenho percebido, assim, que é uma forma de cultura, gente, é o estudo. Nós temos várias formas de cultura, né? O nosso doutor aqui vai falar muito melhor do que eu. Estou falando como questões práticas mesmo. O estudo, vamos parar para pensar, ele é sim uma forma de cultura, mas ele só se torna realmente eficiente e efetivo na sociedade quando você transfere o que você sabe. E o Wallace vai entrar agora na parte da escola dele, que eu quero que ele fale, porque isso é tão fantástico o trabalho dele, que tudo que ele vem estudado esses anos todos, ele conseguiu transformar num centro de estudos de idiomas e outros estudos, como é o nome do CIOE, e aí sim ele transfere todo esse conhecimento junto com esses parceiros que estão aí, que não é só ele, é uma escola múltipla. Exato. Conta para a gente da escola, Wallace. Olha que legal, Lorena, você falou uma coisa muito bacana, porque eu, por exemplo, eu não sou muito de ficar contando, você me perguntou, então eu falo, mas eu não sou muito de ficar contando que graduação eu fiz ou deixei de fazer, mas eu tenho, inclusive, outras também pós-graduações, várias, algumas concluídas e outras não. E aí, às vezes, as pessoas acham assim, mas por que ele não fez um curso, fez uma pós-graduação lato, foi para um mestrado, que é estrito, e foi para um doutorado? Eu até falei aqui que eu comecei, fiz 1 ano de mestrado em linguística aplicada. Primeiramente, porque eu, quando terminar meu doutorado em sociologia política, eu vou fazer um novo doutorado. E se eu tiver energia e força vital, um 3º doutorado. As pessoas acham isso uma coisa meio maluca e tem um pouco a ver com a escola também. Primeiramente, porque eu não estou preso, Lorena, nessa lógica de estudar para trabalhar. Okay. Eu não penso em estudar para trabalhar. Eu não penso que estudo é o objetivo final. Para mim, estudo é apenas um meio. Perfeito. Pelo qual eu vou fazer outras coisas. Só que eu nunca pensando em, não, se eu formar nisso, vou trabalhar com aquilo. Não necessariamente. Eu não vou formar em antropologia para me tornar antropólogo profissional. Não, eu quero ter o conhecimento de um antropólogo. Como que o antropólogo pensa? Quais as ferramentas que o antropólogo detém e retém para poder atuar profissionalmente? O que me importa é saber a maior número de coisas possíveis, e aí eu não me alinho e nunca me alinhei naquela ideia de fazer um curso só. Tem pessoas que pensam assim, não, você ficou meio perdido, né, e não sabia o que queria. Pelo contrário, eu quero ter o maior número de conhecimentos possíveis, que quem sabe um dia eu possa atuar neles profissionalmente ou não. Não tenho essa coisa tão clara, não quero ter essa coisa muito clara. Agora, eu não quero ser também só um ultra especialista, um mega especialista. Eu quero ser um cara o mais generalista possível, com certa propriedade naquilo que eu estou falando, obviamente, para não ficar parecendo um aventureiro qualquer. Então, eu me amarro e me ancoro academicamente nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, eu posso trafegar em múltiplas áreas do saber. E aí entra a minha escola, que vai se chamar Wallace Armani Centro de Idiomas e Outros Estudos, CIOE, que até estou usando aqui nessa transmissão ali, a sigla, que é o CIOE de Centro de Idiomas e Outros Estudos, em que eu trago hoje um grupo de profissionais que se juntam à minha pessoa. E hoje nós oferecemos 25 idiomas diferentes, sendo a única escola em nível nacional que tem tanto idioma assim, e que a gente já consegue hoje manter regularmente alunos em 10 desses 25 idiomas, entendeu? Além dos idiomas que a gente oferece, que são cursos, por exemplo, cursos de egípcio clássico, cursos de latim, hebraico, línguas eslavas das mais variadas, italiano,
Ou seja, não fica restrito somente àquelas 25 línguas que a escola oferece, mas eu também tenho aqui cursos de curta duração, que o aluno recebe um certificado, que ele pode utilizar isso para N fins, e esses cursos, eles extrapolam as 25 línguas, entende? E aí você fala, e os outros estudos? Outros estudos são todas as humanidades, cursos de filosofia, antropologia, lógica, sociologia, ciência política, história, psicologia, direito, ou seja, literatura, artes em geral, tudo aquilo que compõe o universo das humanidades. Por exemplo, se eu quisesse ensinar na sua escola sobre comunicação no WhatsApp, era possível? Certamente possível. Por quê? Porque você traz a sua bagagem profissional e acadêmica da comunicação social, enquanto comunicóloga, tendo uma formação acadêmica, porque aí, nesse caso, a gente tem um certo critério, né? Tem professores aqui, muitos deles com mestrado, muitos deles com doutorado, por exemplo, e alguns que têm especializações, ou que atuam profissionalmente, de fato, naquela área do conhecimento. Aí você fala, Wallace, quero criar um curso de comunicação aplicada ao WhatsApp. Traz para a gente. A gente monta aqui um curso em 4 encontros de 2 horas cada, por exemplo, que o aluno vai ter aí durante um mês acesso a essas aulas ao vivo, serão gravadas e depois ele pode pegar esse material para poder revisar. Ou enfim, para poder tirar dúvida com o professor num grupo do WhatsApp, por exemplo. Né? Vai, Wallace, então nós podemos conversar sobre isso no futuro. Claro. Ou seja, são cursos que a gente pode também pensar na ideia do mercado de trabalho, como é o curso que você propõe, que tem uma pegada mais pragmática, ao mesmo tempo, cursos também que é mais para a pessoa fruir intelectualmente. Ela quer aprender, por exemplo, a pensar criticamente. Ela quer aprender, por exemplo, a trabalhar a matemática e a filosofia de formas amalgamada, de forma conjunta, entender a lógica matemática, a lógica do ponto de vista filosófico, ou seja, entender o que é as teorias decoloniais, entender o que é, quais são os clássicos da sociologia, quais são os clássicos do pensamento filosófico político. Ou seja, a pessoa vai... O que são os elementos centrais na psicanálise? Ou seja, tudo isso que compõe aí as humanidades, e a pessoa pode ter uma bagagem mais pragmática ou, ao mesmo tempo, algo mais acadêmico, mais intelectual, mais cerebral, que permite essa pessoa, às vezes ela está na universidade, mas ela não tem acesso a esse tipo de conteúdo, ou que ela está fora da universidade, ela quer acessar conteúdos acadêmicos, né? Em nível de pós-graduação, estrito sensu, por exemplo, como num nível de mestrado ou um nível de doutorado. Né? Perfeito. Nossa, gente, que aula, hein? Podcast aula. Vou dar outro título, porque o nosso aqui está meio história com assuntos, mas nós estamos na aula aqui, tá, gente? Espera aí que a gente vai fazer um intervalo e já voltamos no último bloco. Espera aí que eu errei. Trem chora. Agora ficou bom. Wallace, gente, que aula, hein? Eu adoro aprender, Wallace. E eu sou a pessoa mais da prática, sabe? Tudo que eu consigo aprender, eu dou um jeito de colocar em prática. Enquanto você divide também conhecimento, você está aprendendo também, né, Wallace? Eu falo que isso é o grande poder, né? De poder ensinar para alguém alguma coisa, você aprender naquele mesmo momento. Isso não tem preço. Não, sem dúvida. Então, vamos lá. CIOE começou em 2020... Ela inaugura em 2023, né? No início, na virada do primeiro semestre para o segundo semestre de 2023, a gente começa a oferecer os primeiros cursos da escola. Né? E aí você já começou com outros parceiros ou sozinho? Na verdade, eu comecei a atrair pessoas interessantes e interessadas naquele projeto. Fiz algumas chamadas no LinkedIn, por exemplo, poder trazer professores para trabalhar comigo de idiomas e de humanidades. Na época, eu recebi um grupo considerável de excelentes currículos. Grande parte desses professores, alguns que eu nem conhecia pessoalmente, moram em outros estados, passaram a fazer parte da minha equipe de professores. E, dentre esse núcleo duro, vamos chamar assim, nós chegamos a criar, inclusive, uma parceria com a PUC Minas
para poder, eu, enquanto coordenador de uma pós-graduação na PUC Minas, a criar um curso chamado Filosofia Contemporânea, Conhecimento, Arte e Realidade, que vai ter agora, em abril, uma estreia, aulas às terças e às quintas à noite, um cronograma riquíssimo, com cerca de 15 disciplinas. Online. Eu vou ministrar duas. A CIOE, que é parceiro da PUC? É uma parceria da PUC com a CIOE, porque todos os professores. Eu tô querendo. Quanto tempo de aula? Já estou no um ano, 13 meses. Olha. Uma carga de 440 horas de aula, Lorena. Aqui, mas eu queria falar uma coisinha antes. Diga. Eu tenho observado que lá no grupo... Gente, nós temos um grupo de WhatsApp do Café Delas. O Wallace está lá conosco. Ele vai ser o nosso mais novo amigo do Café Delas. No final eu falo sobre isso. Toda vez que você coloca lá as ofertas do CIOE, né, de outros colegas, professores e tal, é legal porque ele sempre traz a questão acadêmica, né, as experiências, teoria e prática, né, que isso é muito importante. E eu vejo que os valores... Agora eu vou fazer o jabá para você que você nem pediu. Eu vejo que os valores dos cursos, das aulas, são altamente acessíveis. Uhum. A mensalidade é mais ou menos uma pizza no fim de semana com um suco para 2 pessoas. É um negócio assim, muito acessível. Como que você consegue fazer isso, Wallace, com esse povo tão gabaritado? Na verdade, o que eu faço, o que eu sempre pensei na hora que eu montei a escola, pensando o seguinte, Lorena, eu sou professor, eu quero que os professores que trabalham comigo recebam bem ou dignamente pela hora-aula. Perfeito. Eu não quero que o aluno seja impactado por isso financeiramente. Então, para o aluno, eu cobro uma quantia, de certa forma, módica, dependendo do que ele vai fazer, e eu priorizo o pagamento do professor. Uhum. Então, ao professor, ele vai receber cerca de 75% a 80%, às vezes até um pouco mais, daquilo que é recolhido. A escola vai ficar com uma pequena porção daquilo que é recolhido, diante do pagamento do aluno para a escola. Perfeito. Claro, quando eu sou o professor, então eu acabo pegando ali uma fatia considerável do bolo, porque eu pego para o professor, o Wallace enquanto professor e para a parte da escola. Então eu tenho uma flexibilidade maior e eu consigo ter um poder de negociação com o aluno maior, até para poder, às vezes, suavizar uma mensalidade aqui e ali. Com outros professores, eu não consigo fazer isso tão bem, porque eu tenho que pagar o professor. E eu sempre insisto para o aluno que nossos professores são professores de altíssimo nível. São mesmo. Então, como eu disse, se hoje eu coordeno uma pós-graduação na PUC e todos os professores dessa pós-graduação trabalham na minha escola, todos ali com mestrado e muitos com doutorado, entende? Pois é. Então, é um time de excelência. Só que a gente tenta trazer essa excelência para o nosso alunado, para que o alunado tenha acesso a conteúdos de fato de altíssima qualidade. Que a gente não encontra no mercado, no mercado de forma muito comum, né? Quem está assistindo a gente que nunca fez aula na CIOE, inclusive eu vou ser aluna do Wallace já. Dá uma melhorada no inglês aí, gente, que eu tenho que reviver esse inglês aí. Reviver, né? Então, Wallace, por que eu estou falando isso? Porque é importante as pessoas saberem dessa questão do acesso, principalmente aos idiomas, né? Já que tem os outros estudos. Mas, na minha época, lá, né, nos anos 80, para se aprender inglês, era um valor muito alto, porque não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, né? E o Wallace conseguiu, junto com os outros professores, trazer valores assim infinitamente acessíveis para quem quer aprender os outros estudos, quem quer aprender um idioma, aulas práticas, poucos alunos, né, Wallace? Que isso dá uma agilidade muito... Grupos, nas aulas regulares de idiomas, grupos de 3 a 9 alunos somente. Pois é, gente. Quem está querendo aprender um idioma, são 20 e quantos, Wallace? 25. 25 idiomas. Vocês têm 25 idiomas no menu para poder escolher o que vocês querem aprender com pessoas gabaritadíssimas de fato. Não essas coisas que a gente vê na internet. No caso, os professores de idiomas, além da experiência acadêmica, muitos de nós, na verdade, com ampla experiência internacional, professores nativos e não nativos, e com
alguns poliglotas, alguns hiperpoliglotas, ou seja, tem uma equipe de altíssimo calibre, vamos dizer assim. Demais. Né? Isso que você falou, essa experiência no exterior, ela é muito importante para o professor de idiomas, né, Wallace? Sem dúvida, porque a vivência cultural, né? Porque eu, enquanto escola, não priorizamos apenas o idioma em si. Ou seja, a cultura ligada ao entorno daquele idioma é essencial. Então, a gente não distingue cultura da língua e língua de cultura, sabe? É algo junto. E isso, cada professor traz essa bagagem, né? Seja na aula de inglês, ou de italiano, ou de alemão, ou de russo, ou de francês, por exemplo, ou árabe. Enfim, idiomas dos mais variados, né? Uhum. Olha, nós vamos fazer o seguinte agora, senhor Wallace. Nós vamos dar um intervalinho, porque o seu programa vai ter 5 blocos. Pode ser? Uau, surpresa maravilhosa. Perfeito, Lorena. Já voltamos aqui, gente. Quinto e último bloco. É tipo quinto round, né, Lorena? Quinto round, né? Vamos lá, Wallace. Gente, dá para ficar conversando com o Wallace, ó. Para mim é sempre um prazer, sabe? A gente vai, ó. E os projetos que a gente tem que fazer ainda, hein, Wallace? E pior que é muita coisa, né? Muita coisa boa, na verdade. Muita coisa boa. Bom, agora, gente, logicamente vocês vão acreditar, né? Porque uma pessoa com tanta riqueza de aprendizado, de ensino, ele vai contar para a gente sobre suas obras literárias. Vamos lá, Wallace. Então, Lorena, olha que coisa louca, né? Eu já com 47 anos, falei assim, já escrevi ópera 20 anos atrás, né? Eu, de certa forma, brinquei, no melhor sentido possível da palavra, com algumas experiências literárias nos anos passados. Tive muito tempo envolvido com um grupo de pessoas ligadas à poesia aqui em Belo Horizonte, participei de performances poéticas aqui em Belo Horizonte, saraus, organizando saraus, publiquei textos meus em N locais, Suplemento Literário de Minas Gerais, por exemplo, publiquei até ópera no suplemento. Publiquei em 2013, eu publiquei um conto muito curto em língua italiana, numa antologia italiana, publicado na Itália. Olha! Mas agora, e aí uns anos foram passando, eu sempre pensei em trabalhar com a escrita de ficção científica ou ficção de forma em geral. Só que a questão do tempo, do trabalho, da vida corrida, não dava tempo. Quando foi ano passado, em 2024, em julho do ano passado, eu sentei durante as férias do doutorado e falei, vou escrever, e escrevi. E pari o meu primeiro romance, na verdade, chamado Horizonte de Titã. O que eu pensei? Eu já tenho a minha escola, estou aqui trabalhando com a escola, vou fazer a escola. Mas eu posso ser um autor independente ou eu posso ser autor independente e criar a minha própria editora. Então, daí eu juntei algumas pessoas, designers e diagramadores, e falei, vamos montar uma editora chamada Editora Simulacro. Batizei a editora, não foi um nome muito simples de achar, não, mas depois de umas tentativas, ficou esse nome, Editora Simulacro. O que quer dizer simulacro? Uma das representações possíveis de simulacro é uma simulação, ou uma coisa falsa, sabe, uma coisa irreal. Então, eu brinquei com essa ideia de algo que pudesse simular a realidade, entende? Está tudo junto nessa mesma ideia. E aí, quando foi no dia 25 de agosto, nós lançamos meu primeiro romance pela Amazon, O Horizonte de Titã, já diagramado em versão e-book, com a capa já feita por membros de nossa equipe. E em setembro lançamos a versão em inglês com a minha própria tradução, ou seja, eu ganhei aí um bônus, né? Eu mesmo me traduzo. Então, eu traduzi do português para o inglês e lançamos em setembro essa versão chamada Horizon of Titan, né? Está lá na Amazon com o título em inglês. Na verdade, é uma versão, né, Wallace? É uma versão, porque ela sai do português para a língua estrangeira. Exato. E, aliás, gente, é muito mais complexo. Porque eu tenho que conhecer as estruturas, os elementos gramaticais, culturais
da língua inglesa, né? Perfeito. E aí, nessa brincadeira, Lorena, só para encurtar a nossa conversa, eu comecei a escrever de forma quase que frenética. Já escrevi vários livros, 2 já foram lançados agora em dezembro, já uma novela de ficção chamada Magat, A Máquina do Mundo, também está lá na Amazon, foi lançado no dia 14 de dezembro, e no mesmo dia 14 de dezembro, publicamos também pela Amazon um livro de sociologia e ficção científica, que eu uno meu expertise acadêmico, sociológico, enquanto sociólogo, para analisar a ficção científica a partir de uma lente sociológica. E aí, em breve, teremos mais lançamentos nesse sentido, explorando aí universos ficcionais e a sociologia. Já trazemos um primeiro autor externo para trabalhar num livro de RPG, que vai ser lançado agora em 2025. E, aos pouquinhos, começamos a chamar a atenção nas redes sociais de outras pessoas que produzem ficção, mas que nunca publicaram, por exemplo. Então, é essa ideia. A editora ela tem 4 linhas editoriais. A primeira de linha ficcional, a segunda de um diálogo mais acadêmico, teórico, a terceira na linha dos RPGs, que são os role-playing games, né? Jogos aí de tabuleiro, enfim, de simulação de personagens, como se fosse um teatro. Ok. 1, 2, 3. E uma quarta linha editorial que me escapou. Que agora me fugiu aqui da cabeça, daqui a pouco eu lembro. Tá. Mas são basicamente isso, né? Então, assim, nós temos ficção, não ficção, RPG, que de certa forma também é ficção, e uma quarta linha que agora está me fugindo um pouco aqui, não tá recente na minha memória, mas que vai também começar a abrir aí para novos campos. Né? Os livros lançados até então são e-books? Por enquanto, e-books, mas as versões físicas em breve também serão lançadas. Então já foram lançados 3? 3, sendo que um deles tem a tradução para a língua inglesa, né? Então, Horizonte de Titã, Magat, A Máquina do Mundo, e Sociologia e Ficção Científica, que tem um subtítulo um pouco mais extenso. Tá, né? mas colocar lá... Você é autor sozinho nos 3? Só, dos 3 livros. Os 3 livros. Olha. E os seus Só jogar no Google, na Amazon, por exemplo, Wallace Armani, vai aparecer lá os livros. E os seus parceiros na Simulacro, eles também escrevem? Não, eles trabalham com diagramação e trabalham com ilustração e capa. Legal. Interessante, hein? E eu assumo a edição, eu sou o editor-geral da editora, né? Não, perfeito. Então, todo o material original que chegar na editora, primeiramente vai passar pelo meu crivo, eu vou fazer uma leitura crítica daquele material, dar o feedback para o autor, fazer a editoração e a revisão, claro que dependendo de como for, eu vou passar para um revisor externo, e aí, a partir de aprovado o material final, os capistas e diagramadores começam o trabalho deles. Eu tenho um projeto de escrever um livro com o Marcelo, né? Só que o Marcelo está envolvido no meigo termo, que são crônicas, estão indo para a embrulhadora, e depois de escrever a série do Universo Sims, né? Que é infanto-juvenil. Infanto-juvenil, sim. Entra na minha linha editorial de ficção. E que tem um propósito de ensinar o educador também, né? O cuidador, como contar histórias, como envolver a pessoa na literatura, a criança, já que elas, a cada dia que passa, infelizmente, elas estão mais distantes, né, do universo literário. O meu não. O meu provavelmente vai ser de contos. Quando eu era mais nova, uns 20 e poucos anos atrás, eu escrevi vários contos, só que inocentemente... Ficaram na gaveta, né? Não, estava dentro do computador. Eu nunca fui muito de usar papel. Entendi. Eu uso computador. Eu fiz a minha pós-graduação, a monografia toda no computador. E isso, na época do início dos anos 2000, foi algo até muito novo, assim, né? Que as pessoas, que coragem e tal. E aí eu perdi todos esses contos. Perdi total. Não encontrei mais em nenhum computador que eu tinha. Mas, enfim, vamos ver. Quem sabe a gente participa aí da Só Simulacro. uma coisa, 2 detalhes aqui que são importantes. Lembrei qual que é a quarta linha, por que eu lembrei. Até entende-se por que eu esqueci da quarta linha. Que a quarta linha, na verdade, ela vai conjugar a editora Simulacro com a CIOE.
porque nós vamos lançar uma linha de materiais didáticos de ensino de línguas estrangeiras. Nossa, que fantástico. Essa é a quarta linha. Agora, o seu trabalho do Marcelo, eles podem vir para a linha 1, que é a linha de ficção, né? E aí você entende por que em 2025 eu começo uma faculdade de escrita criativa, porque eu estou entrando nesse universo dos livros, no universo da editoração, eu tenho que ter uma base teórica muito legal, onde eu me sustente, sabe? Para não ser um trabalho também, de novo, aí, não ser uma coisa aventuresca, né, Lorena? O Marcelo, nesse ano, também está entrando em 2 cursos. Legal. Não sei se é quadrinhos. Sensacional, sensacional. E um outro aí. Depois vocês conversam aí, que vocês que são sensacional. Eu não sou cabeção, não, gente. Eu sou mais, assim, uma pessoa mais... sei lá. Eu converso com vocês, eu vou, assim, eu fico pensando 1000 coisas. Bom, Wallace, o nosso programa está chegando ao fim. Uhum. Tem mais alguma coisa que você gostaria de contar sobre esse simulacro? Não, eu acho que a editora está nascendo bem nesse sentido, porque a gente já tem umas propostas de começar a trazer autores para trabalhar comigo, não ficar só eu. Mas nesse momento inicial, Lorena, é importante que eu escreva muito para poder começar a ter portfólio mesmo, entende? A editora tem que ter uma vitrine, né? Quando eu te chamo de cabeção, quer dizer que você tem traços de genialidade. Deixa eu explicar aqui, né? Porque senão o pessoal vai achar que é crítica, mas não, ao contrário. Mas é cabeçudo. Ô, Wallace, então, assim, foi uma maravilha o nosso Café Delas, né? The Second. Agora eu vou falar sobre o amigo Café Delas. Bom, nesse ano de 2025, já começamos no fim de 2024, nós vamos ter os amigos do Café Delas, que são pessoas que farão entrevistas online, presencial, em outras cidades fora Belo Horizonte. Provavelmente vão ter outras pessoas em BH também. Por que essa ideia? A ideia é que, para nós, o Café Delas, é que toda pessoa, a partir de um bom café, uma conversa, a gente pode acessar suas histórias de empreendedorismo e intraempreendedorismo. Então, o Wallace está sendo agora empossado como um amigo do Café Delas, né, Wallace? Que honra, hein? Estamos pequenos ainda, né, Wallace? Mas podemos expandir milhões. Nós já temos 4 amigos, o Wallace, 3 amigos, o Wallace é nosso 4º amigo. E aí vamos ver como é que vai ser. Eu tô assim, inspirada para ver as pessoas que o Wallace... E aí é legal, porque eu vou falar a partir do Rio de Janeiro, né, Lorena? Como a gente comentou no início, eu estou me mudando para o Rio de Janeiro. Então, a partir do Rio de Janeiro, eu vou poder fazer... também estar aqui junto com a Lorena, nessa equipe, às vezes entrevistando pessoas lá em loco, ao vivo, né, presencialmente no Rio, ou às vezes também online, como a gente está fazendo aqui hoje, né? Nesse mesmo canal nosso aqui, né, Wallace? Porque você já pode usar o canal como nosso gestor aí de histórias aí. Exato. Bom, muito obrigada pela sua participação. Fica aqui o meu agradecimento de poder ouvir mais uma vez sua história, só que agora com muito mais novidades. Eu dei muito detalhe, né, de muita coisa aqui. Porque 2022 para cá mudou muito, né? Muita conquista. É tudo muito dinâmico, né, Lorena? Que bom, né, Wallace? A vida cheia de altos e baixos, mas tudo muito dinâmico, né? Graças. Olha, então, muito sucesso para você, tá? Deixa aqui, por favor, seus contatos. Então, pessoal, primeiramente o WhatsApp, que é muito importante, né? Uma comunicação mais acessível, que é no 31 996049569. Vai falar diretamente comigo, tá? Sem rodeios. Quer falar sobre a escola, quer falar sobre a editora, sabe? Eu tenho e-mails da escola, e-mail da editora, mas no WhatsApp fica mais fácil. E pelo Instagram, no meu perfil pessoal, @Wallace Armani Oficial, ou no perfil da própria escola, Wallace Armani CIOE, que aí fica mais fácil de me achar. E também tem lá, estou no Facebook, estou no LinkedIn, enfim. Né? Mas no Instagram acho que é mais fácil, mas eu acho que mais ainda é o WhatsApp. Né? E depois também podem pegar meu e-mail, eu posso passar sem problemas. Ô, Wallace, você não tem homônimo, né? Não. Mas isso é interessante, sabia? Porque, por exemplo, lá na editora, eu até falei com eles, olha, quando eu for escrever um material ficcional, eu uso o nome Wallace Armani, que é o nome mais artístico.
Ok. Quando eu escrevo textos não ficcionais, teóricos, sociológicos, tal, mais acadêmicos, aí eu sou Wallace Rocha Armani, que é meu nome de batismo, né? É o nome de registro e é o nome a qual eu vou ser conhecido academicamente, né? Perfeito. Então vai estar sempre o Armani, vírgula, Wallace Rocha, ponto. A pessoa me achar academicamente assim, no Lattes ou qualquer outra coisa, em publicação mais acadêmica. Então eu uso o nome Wallace Rocha Armani, que é o meu nome de registro, mas artisticamente Wallace Armani, para a parte ficcional. Né? Gente, o Wallace é de múltiplos saberes, multiprojetos, e sempre tem com ele várias pessoas fantásticas, de saberes variados. Então, nunca assim, sozinho, nunca sozinho. Nunca sozinho, que assim, com tudo que ele já conquistou, com o que ele já estudou, com o que ele divide com todo mundo, com o saber por saber e não porque tem que trabalhar, igual ele falou aqui pra gente, né? Então, isso é fantástico. Eu te admiro muito por isso, Wallace. E tenho muita honra de ser sua amiga. Viu? Obrigado. Bom, vou deixar meu contato, o nosso @ no Instagram, Café Delas Pessoas, no YouTube, Café Delas Pessoas, e no Spotify, Café Delas Pessoas. Tem o TikTok também, está começando agora. Mas vocês podem me encontrar também, vou voltar a falar meu zap, 319-8749-0181. Eu também que vou responder seu WhatsApp, que é WhatsApp Business. Fiquem à vontade para chamar a gente. Quem sabe você pode contar a sua história aqui também, de empreendedor, empreendedora, ou intraempreendedor e intraempreendedor. Então, Wallace, te vejo logo, logo, meu amigo. Em breve. Tchauzinho. Beijo, Lorena. Beijo, pessoal. Até o próximo Café Delas.